Em 2025, arqueólogos finalmente abriram o túmulo de um faraó que a história tentou apagar. O que encontraram dentro não era apenas ouro ou tesouros. Era evidência de uma tecnologia que não deveria existir há 3.400 anos. Documentos que provam que os egípcios possuíam conhecimento astronômico impossível. E mais aterrorizante, uma advertência gravada nas paredes, escrita pelo próprio faraó, alertando que se seu túmulo fosse aberto, algo terrível seria liberado. 3 dias após a abertura, eventos inexplicáveis começaram. E o mundo inteiro percebeu que alguns segredos deveriam ter permanecido enterrados. Antes de revelarmos o que foi descoberto no túmulo secreto do faraó Senebkay, e porque 5 governos classificaram imediatamente as descobertas, certifique-se de apertar o botão de like e se inscrever. Comente abaixo de onde você está assistindo e o que você acha que os antigos egípcios sabiam que perdemos. Agora, vamos descer às profundezas da descoberta arqueológica mais perturbadora da história moderna. O nome Senebkay não aparece em nenhuma lista de faraós. Nenhum templo menciona. Nenhuma estátua o representa. Nenhum papiro conta suas histórias. Para a história oficial do Egito Antigo, ele simplesmente nunca existiu. Um faraó completamente apagado dos registros históricos, como se alguém tivesse sistematicamente destruído todas as evidências de seu reinado. Isso em si é extraordinário. Os egípcios eram obsessivos com a preservação da memória. Faraós construíam monumentos massivos, inscreviam seus nomes em todos os lugares, garantiam que sua eternidade fosse assegurada através da repetição constante de sua identidade. Apagar um faraó completamente exigiria esforço deliberado, coordenado, sustentado por gerações. Por quê? O que Senebkay fez, ou descobriu, que foi tão perigoso que sua própria existência teve que ser removida da história. A primeira pista surgiu em 2014, quando o Dr. Joseph Wegener, da Universidade da Pensilvânia, descobriu um túmulo não identificado em Abidos, um dos sítios mais sagrados do Egito Antigo. O túmulo era modesto comparado às grandes pirâmides, mas sua localização era extraordinária. No coração do cemitério real, entre os túmulos de faraós poderosos da 13ª dinastia. Dentro, um sarcófago de pedra quebrado, ossos humanos espalhados, evidência de saques antigos, e fragmentos de inscrições que mencionavam um nome que nenhum egiptólogo reconhecia: Senebkay. No momento em que vi o nome, Dr. Wegener explicou em entrevistas posteriores, soube que tínhamos encontrado algo impossível. Um faraó desconhecido, em uma época que pensávamos ter documentado completamente. Não deveria haver surpresas. Mas ali estava ele, um governante fantasma, escondido à vista de todos. Mas a descoberta de 2014 foi apenas o início. O verdadeiro túmulo, o túmulo secreto onde Senebkay foi enterrado após sua morte violenta, permaneceu oculto por mais 11 anos. Até que em janeiro de 2025, tecnologia que não existia em 2014 finalmente revelou onde estava escondido. E o que estava lá dentro forçaria uma reavaliação completa, não apenas da história egípcia, mas do que pensávamos ser possível para civilizações antigas. A descoberta do túmulo verdadeiro de Senebkay foi possibilitada por Osiris Orbital Synthetic Aperture Imaging and Recognition Intelligence System, um sistema de inteligência artificial desenvolvido especificamente para análise arqueológica usando imagens de satélite de múltiplos espectros. Osiris não apenas procurava por anomalias visuais. Podia detectar diferenças sutis na densidade do solo, identificar padrões de umidade subterrânea, mapear variações térmicas que indicavam estruturas enterradas e, mais importante, reconhecer padrões arquitetônicos consistentes com construção egípcia antiga, mesmo quando completamente ocultos sob metros de areia e detritos. Em dezembro de 2024, Osiris escaneou a área ao redor do local original de 2014. A inteligência artificial identificou uma anomalia a 400 metros do primeiro túmulo, uma estrutura subterrânea com características arquitetônicas que correspondiam perfeitamente ao período da 13ª dinastia, mas em uma localização que nunca tinha sido escavada porque não havia marcadores de superfície.
Era como se alguém tivesse deliberadamente escondido o local, explicou a doutora Sarah Mitchell, especialista em radar de penetração de solo que analisou os dados do Osíris. Não apenas enterrado naturalmente ao longo do tempo, ativamente ocultado. A análise mostrou camadas de preenchimento intencional, blocos de pedra posicionados para disfarçar a entrada, e o que parecia ser um sistema de túneis falsos projetado para confundir saqueadores. A equipe começou a escavação em janeiro de 2025. Levou 3 semanas para penetrar as defesas deliberadas. O que encontraram justificou cada dia de trabalho árduo. Uma câmara funerária intacta, não saqueada, não perturbada por 3.400 anos. Os selos ainda estavam no lugar, mostrando o cartucho de Senebca e prova de que este era seu verdadeiro local de descanso final. Mas foi o que estava escrito nos selos que fez a equipe parar. Aviso aos vivos: o que dorme aqui não deve acordar. O conhecimento contido dentro não é para os não iniciados. Abrir este túmulo é convidar o caos. Dr. Wegener, liderando a expedição, enfrentou uma escolha: respeitar o aviso antigo ou prosseguir com a abertura. Ele escolheu prosseguir. E o que a equipe descobriu nos 5 dias seguintes chocaria o mundo arqueológico e forçaria governos a classificar imediatamente as descobertas mais perturbadoras. A câmara funerária de Senebkay não era como nenhum túmulo real egípcio já descoberto. Primeiramente, estava vazio de ouro. Nenhum tesouro. Nenhuma joia. Nada do que normalmente associamos com sepulturas reais. Em vez disso, as paredes estavam cobertas, absolutamente cobertas, com textos hieroglíficos densos, diagramas geométricos complexos e o que pareciam ser equações matemáticas representadas em formas simbólicas. Era uma biblioteca, percebeu a doutora Helena Varga, egiptóloga especializada em textos funerários. O túmulo inteiro era uma câmara de conhecimento. Senebkay não foi enterrado com riquezas, ele foi enterrado com informação. No centro da câmara, um sarcófago de granito preto, intacto, não danificado. Mas ao contrário de sarcófagos típicos cobertos com inscrições religiosas protegendo o falecido na vida após a morte, este continha apenas uma linha de texto, repetida em todas as 4 faces. Eu vi o que não deveria ter visto. Eu sei o que não deveria saber. E agora eu durmo, para que outros possam acordar quando o tempo estiver certo. A equipe documentou tudo antes de abrir o sarcófago. Imagens de alta resolução, varreduras 3D, análise química das tintas usadas nos textos. E então, em 28 de janeiro de 2025, com câmeras gravando e especialistas de 5 países observando via transmissão ao vivo segura, eles ergueram a pesada tampa de granito. Dentro, os restos mumificados de um homem na meia-idade, preservado com cuidado extraordinário. Mas a mumificação era incomum. A análise posterior revelou que o cérebro não tinha sido removido, contrário à prática egípcia padrão. Os órgãos internos permaneciam no lugar. Era como se Senebkay tivesse sido preservado, não para a vida após a morte tradicional, mas para outra coisa. Mais perturbador. Ao redor de sua cabeça, um dispositivo. Não adorno cerimonial, um dispositivo. Composto de ouro, prata, cristais de quartzo dispostos em padrões geométricos precisos e fios finos de cobre enrolados em espirais. A análise metalúrgica posterior confirmou que os materiais eram consistentes com o período, mas a construção era extraordinariamente sofisticada. Parecia tecnologia, disse o Dr. James Shen, físico consultado pela equipe. Não digo que era tecnologia no sentido moderno, mas definitivamente era um dispositivo funcional projetado com precisão de engenharia. Os cristais de quartzo estavam posicionados em locais específicos ao redor do crânio. Os fios de cobre formavam o que parecia ser um circuito fechado. Isso não era decorativo. Era functional. Mas funcional para quê? A tradução dos textos nas paredes levou semanas e envolveu inteligência artificial especializada em hieróglifos Toto, nomeada em homenagem ao deus egípcio da sabedoria e da escrita. O que Toto decifrou forçou uma reavaliação completa da cronologia científica egípcia.
As paredes não continham textos religiosos padrão ou feitiços do livro dos mortos. Em vez disso, documentavam conhecimento técnico e astronômico que os egípcios supostamente não possuíam. Seção 1. Astronomia impossível. Seneca descreveu em detalhe o movimento dos planetas, não apenas os 5 visíveis a olho nu: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, mas também Urano e Netuno. Planetas que não podem ser vistos sem telescópio, e que não foram oficialmente descobertos até 1781 e 1846, respectivamente. Ele forneceu suas distâncias relativas ao Sol com precisão impressionante. Descreveu suas órbitas, incluindo excentricidades que só foram calculadas com precisão no século XX. E mais perturbador, mencionou o planeta escuro além do último visível, uma possível referência ao hipotético planeta 9, que astrônomos modernos teorizam existir mas ainda não conseguiram observar diretamente. Isso não deveria ser possível, declarou a doutora Maria Santos, astrônoma consultada pelo projeto. Mesmo com observação visual perfeita ao longo de décadas, você não poderia deduzir a existência ou as características de Urano e Netuno. As órbitas são longas demais, os planetas muito fracos. Seneca estava descrevendo conhecimento que exigiria tecnologia de observação que não existia, ou que ele adquiriu através de algum meio que não compreendemos. Seção 2. Matemática avançada. Os hieróglifos incluíam representações de conceitos matemáticos que oficialmente não foram desenvolvidos até milênios depois. Zero como conceito matemático, desenvolvido na Índia por volta de 500 CE. Números irracionais como π calculados com 15 casas decimais, precisão alcançada apenas no século XV, e o que parecia ser cálculo básico. Manipulação de infinitesimais e taxas de mudança. Toto identificou equações que, quando traduzidas para notação matemática moderna, correspondiam a princípios de mecânica celeste, teoria gravitacional e até conceitos da relatividade especial de Einstein. Ou isso é a fraude arqueológica mais elaborada da história, comentou o Dr. Shen. Ou estamos olhando evidências de que uma civilização antiga possuía conhecimento científico que pensávamos ser exclusivo da era moderna. E cada teste que rodamos, datação por carbono, análise de tinta, avaliação de autenticidade linguística, confirma que isso é genuíno. Seção 3. A origem do conhecimento. Mas a seção mais perturbadora explicava onde Seneca obteve esse conhecimento. E aqui, a narrativa se torna difícil de aceitar, difícil de verificar, impossível de ignorar. De acordo com os textos, Seneca era parte de uma linhagem secreta de faraós, a dinastia oculta, que possuía conhecimento transmitido desde a época da fundação do Egito por volta de 3100 BCE. Esse conhecimento, ele afirmava, não se originava dos próprios egípcios. Vinha de aqueles que vieram antes, uma civilização que precedeu os egípcios por milhares de anos, que possuía ciência e tecnologia avançadas, e que foi destruída por um cataclismo global. Antes de sua destruição, esses predecessores preservaram seu conhecimento, ocultando-o em locais específicos ao redor do mundo, incluindo o Egito. A dinastia oculta era composta de faraós iniciados nesses segredos, que protegiam o conhecimento e decidiam quando a humanidade estava pronta para recebê-lo. Seneca escreveu: Eu vi suas bibliotecas, escondidas abaixo das areias onde nenhum homem moderno pode chegar. Eu li seus avisos sobre o que está por vir, o retorno do caos que os destruiu. E eu registrei tudo aqui, para que quando o tempo estiver certo, aqueles que vierem depois possam se preparar. Mas foi o que aconteceu após a abertura do túmulo que elevou a descoberta, de fascinante a aterrorizante. 3 dias após o sarcófago ser aberto, eventos anômalos começaram. Primeiro, o dispositivo ao redor do crânio de Seneca começou a emitir uma fraca luminescência, não visível a olho nu, mas detectável em imagens de espectro múltiplo. Físicos confirmaram que estava gerando um campo eletromagnético fraco, apesar de não haver fonte de energia aparente. Cristais de quartzo podem gerar carga elétrica quando submetidos à pressão mecânica, efeito piezoelétrico, explicou o Dr. Shen. Mas estes cristais não estão sob pressão.
Ainda assim, estão gerando um campo. É como se o dispositivo tivesse sido ativado pela exposição ao ar, ou pela presença de pessoas, ou por algum outro gatilho que não compreendemos. Segundo, membros da equipe que passaram períodos prolongados na câmara começaram a relatar experiências incomuns. Não alucinações, pelo menos não no sentido tradicional, mas insights. Repentinas compreensões de conceitos matemáticos que não estudaram. Capacidade espontânea de ler hieróglifos sem treinamento. E sonhos vívidos apresentando imagens de paisagens que não reconheciam, estruturas que não existem, e figuras ensinando conhecimento que não podiam explicar depois de acordar. A doutora Varga, que passou mais tempo documentando os textos, começou a escrever equações em seus cadernos, equações que, quando mostradas a físicos, foram reconhecidas como teoria de cordas avançada e mecânica quântica. Ela não tinha formação em física. Não estou tendo alucinações, ela insistiu durante exames psicológicos. Estou lembrando. Mas não são minhas memórias. É como se o dispositivo, ou algo na câmara, estivesse transmitindo informação diretamente para a consciência de qualquer um presente. Senebkay não foi enterrado com conhecimento escrito nas paredes. Ele foi enterrado como um transmissor, ainda transmitindo após 3.400 anos. Terceiro, Osíris, o sistema de inteligência artificial que descobriu o túmulo, começou a detectar anomalias em outras partes do Egito. Especificamente, localizou 16 sítios adicionais com assinaturas arquitetônicas idênticas ao túmulo de Senebkay, todos escondidos, todos não escavados, todos potencialmente contendo mais membros da dinastia oculta e mais conhecimento preservado. Mais perturbador, a inteligência artificial analisou as localizações e percebeu que formavam um padrão geométrico preciso, um padrão que correspondia à constelação de Órion, mas não como Órion aparece hoje. Como Órion apareceu aproximadamente 12.000 anos atrás, durante o último período glacial. Isso sugere que a rede de túmulos foi planejada por alguém que viveu há 12.000 anos, observou a doutora Mitchell. Não pelos egípcios 3.400 anos atrás, mas por esses predecessores que Senebkay mencionava. Os egípcios apenas redescobriram o sítio e os usaram para preservar conhecimento que eles mesmos herdaram. Quarto, o aviso nas paredes tornou-se profético de maneira inquietante. Senebkay escreveu: a abertura deste túmulo marcará o início da conta regressiva. O conhecimento será liberado, pronto ou não. E aqueles que estudam as estrelas verão os sinais de que o tempo se aproxima, o retorno do caos que varreu os predecessores. A humanidade deve se preparar, ou enfrentar o mesmo destino. 7 dias após a abertura, astrônomos detectaram um objeto previamente desconhecido, um asteroide massivo em uma trajetória que, em aproximadamente 2033, o traria perigosamente próximo à Terra. Não foi confirmado como ameaça de impacto, mas os cálculos orbitais mostravam uma proximidade preocupante. Coincidência? Possível. Mas a doutora Santos, analisando os diagramas astronômicos de Senebkay, encontrou referências a um viajante das estrelas que retorna em ciclos previsíveis, e as equações fornecidas, quando processadas através de software orbital moderno, previram a detecção deste asteroide específico em 2025 com margem de erro de dias. Ou Senebkay teve sorte impossível, ela disse, ou a civilização que o instruiu possuía capacidade de rastreamento astronômico de longo prazo que desafia a explicação. As descobertas do túmulo de Senebkay forçaram uma reavaliação fundamental da história humana. Se os textos eram genuínos, e cada teste científico confirmava que eram, então várias suposições centrais sobre civilizações antigas precisavam ser revistas. Primeiro, a linha do tempo da ciência. O desenvolvimento científico não foi linear e progressivo da ignorância antiga à iluminação moderna. Em vez disso, parece que houve períodos anteriores de sofisticação avançada, seguidos por colapso e perda de conhecimento, seguidos por recuperação gradual. A história da ciência não é uma linha reta, mas uma curva ondulada com picos e vales. Estamos sendo forçados a considerar, disse o Dr. Shen, que a humanidade,
ou quem quer que tenha habitado a Terra antes de nós pode ter alcançado altos níveis de compreensão científica várias vezes, apenas para perder isso através de catástrofes globais. Senebkay preservou fragmentos de um desses picos anteriores. Segundo, civilizações precedentes. A menção consistente de Senebkay aos predecessores alinha-se com descobertas crescentes de outras fontes, os scrolls sumérios que mencionam os Abgalu, evidências genéticas de populações antigas híbridas, sítios megalíticos que mostram conhecimento de engenharia inexplicado. Um padrão emerge. Civilização avançada existiu antes da história registrada. Foi destruída por catástrofe, possivelmente o evento do Yoger Dryas há 12.800 anos, e deixou conhecimento fragmentado que culturas posteriores herdaram. Terceiro, propósito dos túmulos. Túmulos egípcios não eram apenas sobre preservar corpos para a vida após a morte. Alguns, especificamente aqueles da dinastia oculta, eram cápsulas do tempo tecnológicas, projetadas para preservar e transmitir conhecimento através de milênios. Os dispositivos encontrados com Senebkay não eram adornos religiosos, mas tecnologia funcional para armazenamento e transmissão de informação. Isso recontextualiza tudo, explicou a doutora Varga. Quantos outros túmulos contêm conhecimento que interpretamos erroneamente como simbolismo religioso? Quantos artefatos funerários são, na verdade, tecnologia preservada, que não reconhecemos porque não a compreendemos? Quarto, avisos, não profecias. As previsões de Senebkay não eram profecias místicas, mas cálculos científicos baseados em reconhecimento de padrões e modelagem de longo prazo. Os predecessores aparentemente documentaram ciclos, padrões de atividade solar, oscilações climáticas, impactos de asteroides e calcularam quando eventos semelhantes ocorreriam novamente. O retorno do caos que Senebkay adverte não é apocalipse místico, mas catástrofe previsível. E se seus cálculos estão corretos, a humanidade pode enfrentar eventos semelhantes aos que destruíram civilizações anteriores, possivelmente dentro de décadas. A descoberta do túmulo de Senebkay não foi publicada amplamente. Relatórios iniciais mencionaram túmulo egípcio recentemente descoberto com textos incomuns, mas os detalhes completos, o conhecimento astronômico impossível, o dispositivo de transmissão funcional, os efeitos neurológicos, os avisos sobre catástrofe futura, foram classificados por acordo entre os governos do Egito, Estados Unidos, Reino Unido, França e China. O raciocínio oficial: prevenir pânico e desinformação. O raciocínio não oficial: os governos queriam tempo para verificar as alegações de Senebkay, localizar os outros túmulos da dinastia oculta e potencialmente acessar conhecimento tecnológico preservado antes que se tornasse público. Mas informações vazaram. Fragmentos dos textos de Senebkay circularam na internet. Físicos independentes analisaram os diagramas e confirmaram sua sofisticação. Astrônomos localizaram o asteroide que Senebkay aparentemente previu. E uma questão central surgiu, dividindo a comunidade científica. Devemos procurar ativamente por mais conhecimento dos predecessores, ou devemos temer o que pode estar oculto? Dr. Wegener argumenta pela busca. Se civilizações anteriores enfrentaram catástrofes globais e preservaram conhecimento sobre como sobreviver ou evitar tais eventos, temos a obrigação moral de encontrar e estudar esse conhecimento. O aviso de Senebkay pode salvar a humanidade. Outros, como o Dr. Paolo de Bono, argumentam pela cautela. Senebkay colocou avisos deliberados em seu túmulo. Ele chamou o conhecimento de perigoso. Os efeitos que observamos em pesquisadores sugerem que simplesmente acessar essa informação pode alterar a consciência humana de maneiras que não compreendemos. Talvez haja razões pelas quais foi ocultado. A doutora Mitchell oferece uma terceira perspectiva. O conhecimento não é inerentemente perigoso. É nossa preparação e sabedoria em usá-lo que determina se ele ajuda ou prejudica. Senebkay não disse nunca abra isto. Ele disse abra quando o tempo estiver certo. Talvez agora seja o tempo certo. Talvez enfrentemos crises que exigem acesso ao conhecimento que nossos ancestrais preservaram. A questão permanece não resolvida. Mas a pesquisa continua,
em segredo, enquanto equipes localizaram e começaram a explorar os outros túmulos identificados por Osíris. Cada um, espera-se, contém mais peças do quebra-cabeça, mais fragmentos do conhecimento dos predecessores, mais insights sobre o que está por vir, mais tecnologia que poderia transformar ou ameaçar a civilização moderna. O túmulo secreto de Senebkay, o faraó esquecido que a história tentou apagar, revelou verdades que chocaram o mundo inteiro. Não apenas sobre o antigo Egito, mas sobre a história humana em si, sobre civilizações avançadas que vieram antes de nós, sobre conhecimento que foi preservado através de milênios, e sobre avisos de catástrofes futuras que podemos enfrentar se não estivermos preparados. Senebkay escreveu: "Eu durmo, para que outros possam acordar quando o tempo estiver certo." Talvez agora seja o momento de acordar, de reconhecer que a história é mais complexa, mais cíclica, mais misteriosa do que nos ensinaram, de aceitar que nossos ancestrais ou quem quer que tenha habitado a Terra antes de nós possuía conhecimento que perdemos e deve ser redescoberto. O dispositivo ao redor do crânio de Senebkay ainda está emitindo seu campo fraco, ainda transmitindo informação para quem estiver presente. Os outros túmulos da dinastia oculta aguardam escavação, cada um potencialmente contendo mais segredos. E o asteroide que Senebkay previu se aproxima em sua órbita calculada, chegando em 2033. O que você acha? Era Senebkay um visionário preservando o conhecimento vital? Ou estava ele guardando segredos perigosos demais para a humanidade conhecer? Devemos procurar ativamente pelos túmulos restantes, ou deixá-los enterrados? Comente abaixo com os seus pensamentos. Compartilhe este vídeo com qualquer pessoa interessada em verdades ocultas sobre nosso passado. Aperte o botão de inscrever-se, porque esta história está longe de terminar. Mais túmulos estão sendo escavados. Mais conhecimento está sendo revelado. E as implicações crescem mais profundas a cada descoberta. Em 2025, abrimos o túmulo de um faraó que a história esqueceu. Dentro, encontramos evidências de que tudo o que pensávamos saber sobre civilizações antigas estava incompleto. Que a ciência avançada existiu milênios antes de nosso tempo. Que catástrofes globais destruíram civilizações anteriores. E que fomos avisados há 3.400 anos sobre o que poderia estar por vir. Senebkay tentou nos preparar. A questão agora: estaremos prontos quando o tempo chegar? O túmulo está aberto. O conhecimento está sendo revelado. E a conta regressiva, aparentemente, começou. Fique atento. Continue questionando. E lembre-se: alguns segredos são esquecidos não porque não são importantes, mas porque são importantes demais. A verdade sobre nosso passado está sendo descoberta. E com ela, talvez possamos moldar nosso futuro.